Queridos, eu trouxe aqui para vocês. Aqui tem uma palavra, tá em grego, para vocês saberem o que significa. A palavra dia, que significa que começa com um delta. Vocês sabem que as palavras na Bíblia, no Novo Testamento, elas são palavras gregas e algumas hebraicas e outras aramaicas, tá? No o Novo Testamento foi escrito em grego. Portanto, quando a gente traduz o Novo Testamento para o português, a gente pega da fonte grega, tá bom? Ou da Bíblia Septuaginta, ou da Vulgata, ou enfim, tá? Mas a gente pega um manuscrito grego para compor essas Bíblias que vocês têm aí, tipo essa aqui que eu tenho aqui, que está segurando aqui o meu celular, essa Bíblia Peregrino. Às vezes vocês veem eu lendo aqui a Bíblia das Paulinas, entre outras, tá bom? Aqui é um dicionário de grego e português, tá bom? E aqui vocês estão vendo, ó, dia com o delta, tá? Aqui, diabolos, acho que é isso. Diábalo. Por que eu trouxe essa palavra para vocês? E por que eu vou explicar sobre ela? Aqui está, esse é um dicionário, aqui, tá? Um dicionário de português e grego. É do Isidro Pereira, tá bom? Ele é da Sociedade dos Jesuítas, tá bom? Então, quando nós temos uma curiosidade, vou dizer assim, ou quando nós queremos saber sobre uma palavra que está no Novo Testamento ou na Torá, a gente busca a fonte original. No caso, o Novo Testamento, o original é o grego, a língua grega, tá? Quando nós queremos saber sobre uma palavra em hebraico, a gente busca um dicionário em hebraico. E aí a gente consegue saber qual é o significado, da onde vem a raiz etimológica desta palavra. Por quê? Existem muitas palavras que são utilizadas para criar medo nas pessoas. Medo, e você com medo, você é capaz de fazer qualquer coisa, tá? Então, eu queria trazer esse significado da palavra diabo para vocês. Assim vocês não são manipulados por pessoas que querem vender para vocês por meio do medo. Sim, as pessoas se utilizam de certas palavras para vender, né? Joga eu não gosto dessa palavra tipo, mas eu falei. Abrem uma janela, um gatilho mental para você. E se você não conhece aquela palavra, ou se você não sabe o significado dela, você sim torna-se uma presa fácil para a manipulação. Vamos lá? Eu vou ler para vocês. Então, onde que está? Já até perdi aqui, gente. Peraí. Agora eu vou ter que procurar. Só um minutinho. Já volto. Voltei, encontrei. Eu tinha anotado aqui e tinha marcado, mas eu me perdi aqui nessa questão aqui né, mexendo aqui no livro, no dicionário. Então, olha só. O dia, que começa com um delta, para vocês que já vêm aqui no meu canal, vocês têm aí o alfabeto grego todinho na playlist, né? Você já vai saber identificar qual é o delta. O delta, vou dizer assim para vocês, é aquele triângulo, né? Que é a base, significa o equilíbrio de tudo, tá? Muitas literaturas se utilizam dessa imagem do triângulo, tanto nas igrejas, né? Quanto em outras denominações. Por exemplo, a maçonaria se utiliza desse triângulo, a Igreja Católica, muitos templos utilizam, que é esse delta. Até o Harry Potter utiliza esse delta.
porque ele representa uma forma geométrica também ligada ao espírito, tá bom? Então, olha só, dia, essa composição dia, né? Ela significa o quê? Separando, dividindo, por isso o diabo significa divisor, tá bom? Dividindo por um lado e outro, aqui e ali, diferentemente em parte, um com o outro ou contra outro, através de, eu estou lendo aqui o que significa essa partícula, essa pequena, esse dia, através de superioridade, perfeição e consumação. Vamos lá. Daí eu venho para agora a parte que fala de diábulo, o que significa, né? Diábulo, etc. O que significa balu, né? Lançar, através, atravessar, transpor, separar, desunir, tá? Dissuadir, desaconselhar, apartar de, ou seja, apartar, separar algo ou de alguém, né? Dividir mesmo, atacar, acusar, ou seja, diabo também significa quem acusa, tá bom? Alguém, né? Dependendo da situação. Caluniar, tá? Caluniar também significa diabo e enganar, tá bom? Tudo aquilo que está no engano vem juntamente com esta palavra diabo. Diabo não é exatamente um ser como muitos colocam aí, uma entidade, um desenho de um anjo, enfim, não é isso, gente. E quando é colocado lá na Bíblia, nas narrativas bíblicas sobre quando vocês ouvirem falar diabo, você já vai entender que aquela situação é uma situação onde há divisão, onde há algo de dissuasão, de apartar, né? Vem de divisão mesmo, apartheid, não sei se vocês lembram disso, de atacar, de acusar e de caluniar e de enganar. Ou seja, tudo que é questão do diabo, que refere-se ao diabo, tá embutido aí a enganação, não necessariamente vindo com um anjinho, com não sei o que, não é isso. Qualquer pessoa pode estar sendo um diabo na sua vida, na sua comunidade, no lugar que você vive, no seu trabalho, enfim, isso, o diabo aqui, no caso, é tipo um conceito, seria um conceito de algo, e vou repetir, não necessariamente como forma de anjo ou alguma coisa nesse sentido. Eu vou primeiro explicar sobre essa questão do diabo. Em relação ao outro nome que vocês conhecem, num próximo vídeo eu volto e falo sobre os outros nomes que vocês gostam de misturar muito em relação a isso. Isso aqui é um, o outro é outro e assim vai, tá bom? Quando você calunia, geralmente você vai para um tribunal, né? Para se defender. E a enganação tá em todos os cantos, tá? Em todos os cantos tem enganação. Por exemplo, porque não vou dar exemplo não, deixa para lá, tá bom? Mas saibam que o significado de diabo significa separação. Todas as vezes que houver uma separação, houve um diabo ali naquele meio, tá bom, gente? Então, fiquem aí atentos. Agora, eu vou trazer para vocês quais textos, peguei só alguns aqui, alguns textos que falam aonde está essa questão, onde traz o diabo. Por exemplo, lá em Efésios 6, 11, 12, diz o seguinte: vistam-se
vistam toda a armadura de Deus. Aonde está a armadura de Deus? A armadura de Deus está na justiça, tá? Se você se veste com a justiça, você está com a armadura de Deus. Gente, tá aqui aparecendo as coisas. A armadura de Deus, tá bom? Olha só, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas de quem? Do divisor, do enganador, que é quem? É o diabo. Aqui ele diz aqui, ó, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a vossa luta não é contra seres humanos, não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra pessoas humanas, tá? Mas, né, esse sentimento de inveja, de divisão que elas têm, é que fazem com que elas sejam como se fosse um diabo, tá bom? Então, olha só, a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, tá? Contra os dominadores deste mundo, da noite, das trevas, né? Contra as forças espirituais do mal. E aonde que existe essas forças espirituais do mal? Aonde que elas agem? Aonde, gente? Aonde que elas agem? Elas não agem aqui na Terra, tá? Aqui diz assim, nas regiões celestiais. Elas agem nas regiões celestiais. E, claro, se você está tão conectado, né, com isso tudo, com essas regiões celestiais, é claro que uma hora ou outra você talvez seja influenciado por esse mal, por esse diabo, no sentido, vou dizer assim, no sentido de querer dividir alguém, querer dividir as pessoas, né? Lembram que, por exemplo, na tentação de Jesus lá em Mateus, o diabo veio, sabe que eles colocam lá como um Satã? Ele veio para quê? Para dividir Jesus do Pai, da família, na família celeste de Deus, né? Então ele dizia: se tu és filho de Deus, faz isso aqui, se joga, querendo que Jesus cometesse suicídio, né? Então, assim funciona o diabo. O diabo é aquele que vem para te seduzir, para te enganar. Tudo onde há engano, onde há enganação, ali o diabo está, tá bom? Ele está agindo ali. Às vezes a pessoa nem sabe que está, né, sendo manipulado, tá bom? Por isso que ele diz aqui, não é contra a pessoa em si, mas contra aquela situação, às vezes a atitude dela é que temos que combater, né? É nesse sentido, né? O mal, né? Outro diz aqui, ó, Tiago 4:7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, resistam ao enganador, resistam ao divisor, tá bom? E ele fugirá de vocês, porque se vocês não compactuam com isso tudo dele, com todas essas maldades, ele não vai ficar perto de você. Ninguém fica perto de pessoas que não é desonesta, ninguém fica perto de pessoas que mente, ninguém gosta de gente que mente, que, por exemplo, vou dar só um exemplo, você compra um produto de uma empresa e a empresa não entrega o produto. Você vai comprar de novo? Você não vai, né? Você não vai, porque você sabe que é enganação, então você não vai mais comprar daquela empresa. Ou, sei lá, você faz um pedido, de repente, uma transportadora ou um correio não entrega. Você vai confiar no correio? Você vai confiar de novo na transportadora? Você não vai fazer, você vai preferir, às vezes, pegar as coisas de um modo firme ou não vai ter aquilo, né? Porque você não tem confiança. Então, quando há enganação, há divisão, então sempre tem o diabo. Aqui, olha só, 1 Pedro
5:8, 9 diz o seguinte: estejam alertas e vigiem. O diabo, ou seja, o divisor, o inimigo de vocês, ou seja, ele é essa situação, esse, né, que ele coloca, o inimigo é o inimigo de vocês. O inimigo de vocês anda ao redor como leão. Lembra? Lá a gente está lendo o livro de Jó, quando, né? Ele anda ali ao redor. Ali é outro nome para, né, para mesma situação. No caso lá é para o acusador, né? O adversário, na verdade, para o adversário também. Então aqui, ó, o adversário, o inimigo de vocês anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar, tá? Resistam-lhe, permanecendo firmes no que na emuná, na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Ou seja, não é somente aqui no Brasil que alguém é enganado, gente. Não é somente aqui no Brasil que alguém é influenciado ao engano, tá bom? No mundo inteiro existe irmãos, tá? Os filhos de Deus verdadeiros, eles também são, eles também são, eles também passam pelos mesmos sofrimentos, assim, de enganação, de exploração, de escravidão, de um monte de coisa, de questões de exploração social, essas coisas que vocês sabem. Por que que existe a injustiça social? Porque existe sempre alguém ganhando em cima de quem necessita, dos miseráveis, vou dizer assim, tá bom? Olha só, e João 8 diz o seguinte, João 8:44, vocês pertencem ao Pai de vocês. Isso já é João, ó, metendo o cacete lá naqueles que mentem, naqueles que vivem na enganação e tudo mais. Olha só, ele diz assim, João, ele não tem papas na língua, tá? E o Hanan, ele fala o seguinte, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele, ou seja, todo o desejo de enganação, todo o desejo de manipulação, todo o desejo de corrupção, todo o desejo de mentira, né? Todo o desejo de calúnia e tudo essas coisas, né? Pertence ao diabo. E quando se faz isso, você está realizando nós, ou pode ser eu, pode ser vocês também, tá? Por isso que eu tô dizendo, a gente tem que estar muito atento a isso. E querem realizar o desejo dele. Nós às vezes, em determinadas situações, realizamos o desejo de quem? Do diabo. Que é tudo isso, que representa tudo isso. A enganação e tudo mais, tá? O desejo dele. Ele foi o que? Homicida. Ou seja, quando há um homicídio, alguém que mata, alguém que assassina o seu irmão, ele está trabalhando para realizar o desejo, a vontade do diabo, tá bom? Desde o princípio, ele diz assim, o desejo dele, ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, ou seja, o diabo nunca está na verdade, ele sempre está na mentira, ou seja, fuja da mentira, que aí você foge do diabo, tá bom? Ele nunca se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, quem mente é filho do diabo. É isso que os textos bíblicos falam, tá bom? No Novo Testamento, eu dei aqui para vocês João 8:44. Inclusive, quando você chega lá no João 8:32, tão famoso, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é esta verdade? Lá, João está falando dos alunos de Jesus, dos alunos e filhos de Deus, dos alunos, alunos, o que significa? Discípulos, tá? Dos discípulos de Deus, dos discípulos de Jesus, né? Jesus era um professor e ele tinha discípulos, tinha alunos, tinha
Matetés, ele tinha os talmidins, tá bom? Que em hebraico, aluno significa talmidins, né? Como ele tinha os discípulos, os alunos, então os talmidins, né? E matetés é a palavra grega para alunos, tá bom? Ou discípulos. Então, João, quando está lá no 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele está dando uma aula, ele está orientando os alunos de Jesus, quer dizer, Jesus orienta os seus alunos, conforme João 8:32, de conhecer a verdade, porque quando você conhece a verdade, ela te liberta de toda a enganação do mal, de toda a enganação do diabo, tá bom? Porque ele é o adversário, ele é o inimigo dos filhos de Deus. Entendeu, gente? Não é tão difícil de entender isso, não. Quando a gente entende isso, dificilmente alguém vai te enganar. Olha, o diabo vai te pegar. Ou então, aí inventa um monte de nomes aí, não é mesmo? Então, meus amores, eu trouxe aqui para vocês essa explicação. Caso vocês queiram também procurar ver. Eu tô aqui numa salinha. Olha só, esse é o dicionário, tá bom? É do Isidro Ferreira, ele é da Sociedade dos Jesuítas, tá bom? Então, não se engane em relação com essas palavras, tá bom? É isso. O diabo, ele é o divisor, ele é o inimigo da sua alma. Se você vive na verdade, você é filho de Deus. Se você vive na mentira, saiba que o seu pai é o diabo. No próximo vídeo, eu trago a outra palavrinha que vocês também gostam, às vezes, olha, né? Enfim, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus em Deus. Para Deus, fiquem na bênção de Deus e celebre aquilo que realmente importa, que é a vida de cada um de vocês. Permaneçam na verdade, tá bom? Beijos para vocês.